E esse debate específico dos minerais críticos, o da Câmara, que foi aprovado há 2 semanas, ele foi feito e conduzido a toque de caixa justamente porque houve um pedido do presidente Lula para o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que pelo menos esse projeto fosse aprovado na Câmara, para o Lula poder chegar lá com o Trump com algo aprovado para dizer ao Trump que não poderia se submeter ao que o Trump queria em relação ao Brasil. Então não foi nada assim de médio prazo ou de longo prazo, né? E nesses 2 dias, eu estava em Brasília essa semana, foi algo que o setor privado, que é muito bem organizado nesta área, né, tem uma associação muito atuante, e eu diria competente, né, Associação dos Minerais Críticos, ela conseguiu desidratar o que o Palácio do Planalto, principalmente a Casa Civil, queria para o nosso projeto de minerais críticos, que é basicamente criar uma estatal. Né? Eles conseguiram desidratar isso, mas eles empoderaram muito no texto. Isso tudo uma negociação, para vocês terem uma ideia, em 48 horas. Então a gente teve um debate sobre uma regulamentação de minerais críticos, um tema relevantíssimo para entender o mundo atual, em 48 horas, basicamente, para que o Palácio do Planalto pudesse levar algo para apresentar ao Trump, para falar não ao Trump em relação ao que o Trump queria em relação a gente. Quem está pensando isso mais em médio e longo prazo, que a gente nota, é Itamaraty, algumas pessoas e militares. Agora o resto, poder político nenhum e o setor privado correndo. Esse projeto hoje ele está no Senado, tem uma expectativa de ser votado ou nessa semana ou na semana que vem. O governo querendo acelerar justamente para retomar o poder que foi perdido na tramitação na Câmara. Então, para te responder, William, as autoridades de Estado estão fazendo esse debate, mas elas não têm poder político suficiente para conseguir implementar o que seria uma visão estratégica, um plano nacional de médio e de longo prazo para posicionar a gente adequadamente no mundo em relação a esse debate. E aí acaba sobrando para o setor privado, para as associações, tentarem dar uma visão para criar um ambiente de negócios possível em relação a isso. Sem falar da forma como o Judiciário, o CAD, entraram a fundo nesse aspecto. Você tem uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal, promovida pela deputada Heloísa Helena, justamente para tentar frear a venda da Serra Verde para os americanos. E o CAD entrou nisso também. Então, de alguma maneira, indiretamente, o governo conseguiu mobilizar os seus agentes para, via judicial, tentar impedir as negociações que foram feitas até agora aqui no Brasil por empresas brasileiras, no caso, com os americanos nessa área de minerais críticos.